Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Amém. E hoje a gente está bastante feliz porque é um culto dirigido pelos adolescentes da igreja, pelo Ministério de Geração Eleita. Então as meninas que cantaram aqui são de Geração Eleita, a Daniela que abriu o culto. Depois a gente vai ter mais adolescentes continuando aqui na direção do culto. E agora chegou o momento da gente compartilhar uma palavra que vem direto do coração do Senhor para a gente. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês comigo, lá no livro de Mateus. A gente vai para Mateus, capítulo 1, dos versículos 1 ao 17. E se você gosta de anotar e de registrar, essa mensagem ela tem um título. Obrigada. Essa mensagem tem um título que se chama O Meu Papel Daqui para Frente nas Raízes da Minha Família. Parece um título um pouco extenso, mas eu acredito que daqui a pouco vai fazer sentido para a gente. O meu papel daqui para frente nas raízes da minha família. Vamos ler? Mateus capítulo 1, do 1 ao 17 diz assim: Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, e Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Acredito que a maioria de nós, e eu me incluo nessa maioria, quando olha para alguma genealogia, pelo menos eu tenho vontade de pular. E acredito que alguns irmãos aqui também. Porque é uma parte que a gente tem, é uma parte um pouco mais chata quando a gente para ler. Mas é uma parte muito importante, né? O Senhor fala muito com a gente nas genealogias. Então é uma parte da Bíblia que a gente não vai pular mais a partir de agora. Nós vamos estudá-la como todos os outros capítulos da Bíblia, porque Deus nos fala muito através das genealogias. E quando a gente olha esse texto aqui, a gente vê que antigamente, nessa época, as genealogias, elas mostravam, elas serviam para apresentar uma pessoa. E aqui, Mateus especificamente, que foi quem escreveu esse livro, ele está apresentando Jesus no objetivo de mostrar para o povo daquela época que Jesus ele tem um histórico judeu, com o objetivo de apresentar Jesus como Messias, como Rei dos judeus. Então Mateus ele fala esse monte de antepassados de Jesus para provar para as pessoas daquela época que Jesus era um judeu e que ele era o Messias, que ele deveria ser respeitado como o Rei dos judeus. Então a gente vê que Deus ele dá importância para os nossos antepassados. A nossa história, ela, por pior que ela seja, por mais difícil que ela seja, o nosso relacionamento com os nossos familiares passados, o Senhor se importa com isso, né? Todos nós aqui temos antepassados e a gente vê como era importante, como eles falavam, né? Fulano, filho de Cicrano, de Beltrano, neto de
E nós, hoje, muitas vezes, a gente tem vergonha, às vezes, de falar de quem nós somos filhos, né? Muitos de nós, e principalmente a geração de adolescentes, de juniores, não conhecem nem os seus avós. Alguns não sabem nem o nome dos seus bisavós. Então é importante a gente voltar, né, com os nossos filhos, os nossos netos, a ter esse histórico da nossa família, porque o Senhor nos chama para isso hoje, né? E eu quero fazer duas perguntas à igreja, baseada nessa palavra de hoje. Duas perguntas que a gente vai refletir em cima delas, que eu tenho refletido já há alguns dias e eu quero compartilhar com vocês. A primeira é: quem Deus usou para te trazer ao mundo? Quem Deus usou para te trazer ao mundo? E a segunda é: que papel eu tenho desempenhado na genealogia da minha casa? Quem Deus usou para me trazer ao mundo e que papel eu tenho desempenhado na genealogia da minha casa? A palavra genealogia, ela vem lá do grego e ela significa origem, né? Ela vem de Gênesis, então significa origem, começo, nascimento em algumas versões, né? Tem algumas traduções. E quando a gente vai lá, logo para o versículo 1 e no versículo 2, a gente vê o nome de Abraão. Então a gente vai passear por essa palavra hoje. Não vamos falar de todas as pessoas que estão citadas aqui, porque o nosso tempo não nos permite. Mas todas elas que foram citadas aqui é porque elas têm um destaque importante. Deus não colocou o nome desse povo todo aqui à toa. Se eles estão citados aqui, é lógico que não são só eles que fazem parte da genealogia de Jesus, né? Mas eles foram separados e citados aqui porque existe um propósito para isso, porque eles têm um destaque maior, né? A gente acredita. E quando a gente vai lá para o versículo 1, onde a gente vê a citação de Abraão, nos versos 1 e 2, a gente vê que Abraão foi um homem que se destacou. Ele tem o seu nome aqui escrito nesse capítulo como um precursor do Senhor Jesus. E a gente precisa lembrar que Abraão foi o pai da fé, o pai das nações. Através de Abraão, as famílias da terra elas foram abençoadas. A minha família hoje é abençoada por Abraão, né? Por conta da bênção que foi derramada sobre Abraão. E passando aí desse versículo, logo depois a gente, aliás, antes, né, no versículo 1, ainda antes do nome de Abraão, a gente encontra o nome de Davi. Está dizendo aí, ó, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando a gente vai olhar Davi, a gente vê o histórico de Davi, que Davi foi um rei forte, um rei presente, né, que governou ali com um braço forte. E a Bíblia traz para a gente que Jesus ele é chamado de filho de Davi. Por quê? Né? Muitas pessoas não sabem disso, porque lá em Isaías 9, depois vocês leem em casa, o profeta Isaías ele lançou ali uma profecia, ele deu uma profecia, dizendo que Jesus herdaria o trono de Davi e ele governaria num reino de paz e justiça para todo sempre. Por isso que Jesus é chamado filho de Davi. As meninas cantaram, o louvor cantou aqui agora, né? Que ruge o leão, filho de Davi. Por conta disso que Jesus é chamado de filho de Davi. Então Davi ele teve um grande destaque. Mas quando a gente vai lá, e eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo agora, quando a gente vai para 2 Samuel 11, 2 Samuel capítulo 11, a gente vai dos versos 2 e 4. 2 Samuel 11, 2 e 4 vai dizer assim, ó: uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do palácio viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. E disseram: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, e depois voltou para casa. Então a gente vê que Davi é chamado, né, de precursor de Jesus Cristo, mas quando a gente vai para esse capítulo da Bíblia, a gente vê que Davi foi um homem que
cobiçou a mulher do outro e que adulterou com ela. E aí a gente para pensar, nossa, mas como que um homem assim, o nome dele está destacado na genealogia de Jesus? E a gente começa a entender que a genealogia de Jesus também é feita de homens pecadores e imperfeitos. E aí a gente continua a nossa leitura. Depois de Davi, eu quero destacar com vocês Isaac, também no verso 2. Abraão gerou Isaac. Isaac é o filho da promessa, um filho que trouxe tantas alegrias aos seus pais, né? É o pai da nação de Israel. Então é um homem um homem íntegro, que teve destaque aqui na genealogia de Jesus. E aí a gente continua com vários nomes, né? Depois a gente tem Jacó, a gente tem Judá, e aí logo depois de Judá, a gente tem a primeira mulher citada aqui nessa genealogia, que é Tamar. Queria que você fosse comigo lá para o verso 3. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. E aqui a gente já fica um pouco surpreso, porque naquela época não era comum as mulheres serem citadas na genealogia. Era uma sociedade muito patriarcal. As mulheres, elas não apareciam. Quando se referiam à família de alguém, iriam citar alguém, citava-se na grande maioria das vezes só os homens daquela família. As mulheres eram esquecidas nessa hora de lembrar dos antepassados. E Deus fez questão de colocar aqui pra gente o nome de Tamar, logo no início do texto, no verso 3 ainda. E quando a gente vai desenvolvendo a leitura, a gente observa que Mateus cita aqui 5 mulheres na genealogia de Jesus. Ele cita Tamar no verso 3, mais para frente no 5 ele cita Raabe, depois Ruth, depois no 7 ou no 9, no 6 ele cita a mulher de Urias, que é Batseba. A Bíblia não cita o nome dela, chama ela somente da mulher de Urias. E depois no verso 16 ele cita Maria. E quando a gente vai observar um pouquinho da história dessas 5 mulheres, a gente vai ver, por exemplo, que Tamar, ela se casou muito jovem, como geralmente as mulheres se casavam naquela época, mas ela ficou viúva muito jovem. O marido dela faleceu rápido. E ela então foi entregue ao irmão do seu esposo, que era um costume da época. E o irmão do seu esposo que faleceu não quis dar filhos, não quis gerar filhos através de Tamar. Então ela se sentiu muito desamparada, muito desprovida, porque naquela época os filhos, eles cuidavam das mães, né? Eles eram um porto seguro para as mães. E Tamar então, já que ela percebeu que aquele esposo não daria filhos a ela bolou um plano de se deitar com o seu sogro. Então ela se veste de prostituta, ela se coloca como uma prostituta, sem que o seu sogro saiba, ela se deita com ele e engravida da luz a gêmeos. Então aqui, na primeira mulher citada na genealogia de Jesus, a gente continua tendo aqui, né, que já teve lá na história do rei Davi, o histórico de mentira e de adultério, e agora a gente continua com o histórico de mentira e um outro pecado sexual, que é o pecado da prostituição. Então a gente vê também que Tamar, ela era uma mulher improvável para estar ali na genealogia de Jesus, mas ela está aqui. Quando a gente continua, Raabe, lá em, se quiser anotar aí, está lá em Josué 2, se eu não me engano, Raabe, também ela é citada como uma prostituta. Josué 2:1 vai descrever Raabe como uma prostituta, mais uma mulher improvável na genealogia de Jesus. E continuando, a gente vê Batseba ou Ruth, que agora Ruth, lá em Ruth 2:2, quando a gente vai lá para o texto de Ruth, a gente descobre que Ruth era uma mulher estrangeira. Ruth era da terra dos Moabitas. E o povo Moabita surgiu do relacionamento entre Ló e a sua segunda filha. Lembra que quando Ló fugiu com as suas filhas, a mulher dele virou estátua de sal, e eles foram para uma cidade, elas não viam mais como eles procriarem, terem descendentes lá, então elas embriagam Ló, o pai, e elas se relacionam com ele. Então, da primeira filha, do primeiro relacionamento da filha de Ló com ele, sai o povo dos coatitas,
e da segunda filha da filha mais velha, saem os moabitas, que é de onde veio Ruth. E os moabitas, eles eram um povo politeísta, eles adoravam a muitos deuses, eles eram um povo idólatra. Então, quando a gente para ver a história de Ruth, a gente geralmente só olha da perspectiva de que ela foi uma excelente nora, mas ela tem esse histórico de que provavelmente, tudo nos leva a crer, a história nos leva a crer que ela era uma mulher idólatra da terra dos moabitas. Então, mais uma mulher que cometeu o pecado abominável ao Senhor, que faz parte da genealogia de Jesus. E aí, continuando, a gente vê Batseba, que a gente já citou, que se deitou com o rei Davi, mais uma mulher improvável para estar com o nome destacado aqui. E por último, Maria, lá no verso 16. E Jacó gerou José, marido de Maria. Então a gente observa que antes de Mateus citar Maria, ele cita José, ele cita Maria como esposa de José. O personagem principal aqui é José, não é Maria. Mas a gente observa que ela foi uma mulher que teve o seu nome destacado aqui, que teve o privilégio de gerar Jesus. E nós, às vezes, se a gente for parar para pensar na nossa ignorância, a gente vai pensar nessas 5 mulheres e vai falar assim: nossa, mas a única que dá para salvar é Maria e talvez um pouquinho Ruth, Por que todas elas estão com o mesmo destaque no texto? Para mostrar para nós, nessa noite, que o Senhor usa pessoas improváveis, pessoas pecadoras. Ele usou para gerar Jesus. E Ele usa essas pessoas como nossos antepassados, para nos gerar também. E aí, continuando, a gente vai lá para o verso 7, a gente vê o nome de Roboão. Vamos lá comigo, verso 7. Salomão gerou Roboão. Quem foi Roboão? Roboão foi um rei, filho de Salomão, obviamente está escrito aí. Um rei que foi um homem mimado, um homem imaturo, um homem que preferiu aceitar os conselhos dos amigos de infância, quando ele começou a reinar, do que dos conselheiros antigos do rei, aquelas pessoas que já tinham experiência ali no governo. Então Roboão desprezou esses conselheiros e ouviu os conselhos dos amigos de infância, que provavelmente eram mimados e imaturos como ele, e aí ele acabou levando seu reinado à ruína. Então, com Roboão, a gente vê também que na genealogia de Jesus, nós temos um homem imaturo, que deu, através da descendência dele, deu origem a Jesus. Depois de Roboão, a gente vê Acás, está lá no verso 9. Jotão gerou Acás. A gente vai passar por alguns reis até chegar no rei Acás. Acás foi um rei abominável aos olhos do Senhor. Queria que vocês fossem comigo lá para 2 Reis. 2 Reis, capítulo 16. A gente vai do 1 ao 4. Segunda Reis 16, do 1 ao 4, fala assim: no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, nos altos das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Olha o homem que teve o seu nome destacado na genealogia do nosso rei Jesus. Acaso um homem que sacrificou o seu próprio filho, um homem que fazia sacrifício humano como oferta ao Deus que ele servia. Indo um pouquinho mais para frente, a gente vê que de Acás
saiu Ezequias, verso 9 ainda, e Acás gerou Ezequias. E Ezequias, ele vem destacado aqui na genealogia do Senhor Jesus para nos lembrar que de uma semente ruim pode nascer algo bom. Porque o filho de Acás, que era Ezequias, ele entendeu, quando ele começou a reinar, que tudo aquilo que a nação de Judá estava vivendo era consequência da desobediência do seu pai a Deus. E ele transforma, ele faz uma reforma em Judá, ele destrói os altares dos ídolos, ele destrói os templos, e ele começa um novo tempo ali em Judá. E a nação de Judá nesse período de Ezequias, ela pode provar das bênçãos do Senhor, porque eles foram um povo que voltaram a obedecer ao Senhor. E a gente vê que como recompensa a essa obediência, o rei Ezequias, ele ganhou de Deus mais 15 anos de vida. E aí, um pouquinho mais para frente, Ezequias, ele vai gerar Manassés, no versículo 10. Ezequias gerou Manassés. Manassés foi um rei tão ruim ou pior do que Acás. E aí volta tudo de novo, volta tudo atrás. Manassés, ele não concordava com a maneira que o pai dele, Ezequias, governava. Ele volta a desobedecer ao Senhor. Ele ergue de novo os altares a Baal e aos outros deuses pagãos, os templos. E aí a mão do Senhor vem pesada de novo sobre a nação de Israel. E depois de Manassés a gente vê alguns nomes, e lá no versículo 13 a gente vê a citação de Zorobabel, que eu sempre achei que fosse um lugar, mas já há tanto tempo que eu descobri que Zorobabel foi um líder de Israel. Um homem que foi um grande líder, um líder importante, que começou a reconstruir o templo depois da época do exílio. Então a gente vê que Zorobabel, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre ele, ele era um homem íntegro, um homem que quis reerguer o templo ao Senhor. Então a gente vê aí um destaque a mais um homem bom, né? E às vezes a gente fica se perguntando, né? Por que tem tanta gente, entre aspas, ruim na genealogia de Jesus? Por que essas pessoas merecem destaque? Porque elas deram origem ao Salvador, sendo boas ou não. E Jesus quer mostrar, né? E Deus quer mostrar para a gente hoje que se com Jesus foi assim, que dirá conosco, com a nossa família. E aí quando a gente vai lá para o verso 17, a gente finaliza vendo que Mateus conta para a gente que houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio e 14 do exílio até Cristo. Quando a gente vai fazer essa conta, a gente vê que foram 42 gerações. E a gente observa, através desse número, que Deus não trabalha sem planejamento. Que Deus, ele trabalha com intencionalidade. Deus, ele já sabia de tudo que iria acontecer, mesmo antes das coisas acontecerem. E isso ele mostra para a gente através desses números. Os números têm um significado muito importante na numerologia bíblica. Então Deus quer nos mostrar através dessa palavra de hoje que Ele entrega para a gente, que nós somos filhos escolhidos, que nós somos filhos planejados por Deus. Que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, independente do que nós já passamos de antecedentes familiares até aqui. O Senhor hoje Ele nos convida a termos a criarmos raízes na nossa genealogia, raízes firmes, raízes que vão seguir os passos de Jesus, a mostrar para os nossos próximos descendentes, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, netos, enfim, que nós podemos ser parecidos com Jesus. É claro que nós não seremos perfeitos como Ele, mas nós podemos seguir os passos dele, independente do que aconteceu para trás de nós, dos nossos pais, dos nossos avós, independente disso.
O Senhor hoje nos chama a escolher o caminho da obediência, para que a nossa casa e as nossas próximas gerações sejam abençoadas no Senhor. Amém? Passo a palavra para Yasmin, que vai fazer os dízimos e as ofertas. Yasmin.